Olá, meus amigos. Nesse vídeo, no próximo, nós vamos falar sobre o processo penal contra o ex-presidente Bolsonaro e os generais, todos acusados de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e dano ao patrimônio público. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os aspectos materiais penais e no próximo vídeo sobre as questões processuais penais, sem viés ideológico. Tá? Nós vamos analisar juridicamente. A análise é puramente jurídica. Já antecipando que na questão material penal nos parece formalmente em ordem, mas a questão processual penal, que é tema do próximo vídeo, o Supremo Tribunal Federal anda muito mal. Tá? Mas vamos falar então, nesse vídeo, sobre a questão material penal. A denúncia nos parece formalmente em ordem, ok? É apta a ser recebida, como foi recebida e já está em fase de instrução processual. Essa semana estão sendo ouvidas, semana passada e nesta estão sendo ouvidas as testemunhas de defesa, né? E nos parece formalmente em ordem o seu recebimento. Isso porque, amparada em elementos probatórios mínimos a autorizar uma ação penal, que é indícios de autoria e prova da materialidade. Até porque milhares de denúncias são recebidas diariamente pelo Poder Judiciário por muito menos, com muito menos sustentabilidade. Então, pro recebimento da denúncia, há sim amparo legal, né? Claro que, respeitada a ampla defesa e o contraditório, aí sim, uma eventual condenação ou absolvição. Mas a questão principal, a meu ver, reside na tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Né? Esses crimes já são punidos na modalidade tentada, como se consumado fosse. Até porque, se consumados, impedem a apuração. Né? Se tivesse golpe de Estado, quem ia apurar? Ninguém, não ia ter apuração. Então, a lei ordinária já pune a tentativa de golpe de Estado como crime consumado. Né? Assim como a abolição do Estado Democrático de Direito também é tentado como se consumado fosse. A discussão vai ficar se entre a questão se iniciar os atos de execução ou se ficarem meros atos preparatórios não puníveis. Né? Porque a trama por si só são meros atos preparatórios não puníveis. Agora, se ficar evidenciado que os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, foi aquela invasão vergonhosa no Congresso, estão ligados com a trama golpista, aí sim está caracterizado o crime de tentativa de golpe de Estado, porque a partir dali a partir dali se iniciaram os atos de execução. Né? Antes disso foram meros atos preparatórios, meros ajustes que não autorizariam, né, a apuração por tentativa de golpe de Estado ainda, porque eram meros atos preparatórios, mas já autorizariam a apuração por organização criminosa. Porque o crime de organização criminosa, ele se aperfeiçoa justamente com os atos preparatórios. Para que tenha organização criminosa, não precisa haver atos executórios. Basta o planejamento de crimes diversos. E ali havia um planejamento de crimes diversos, até tentativa de... tentativa, não, me desculpe, mas um ato preparatório para o crime de homicídio. Homicídio de três homicídios de 3 autoridades. Né? Claro, evidentemente não estão sendo processados por tentativa de homicídio porque ficaram nos atos preparatórios. Se tivesse iniciado os atos de execução, né, e por circunstâncias alheias à vontade não conseguissem o intento, que é matar a autoridade, aí sim seriam processados por tentativa de homicídio. Mas não tem tentativa de homicídio porque são justamente meros atos preparatórios. Então essa é a questão. Né? Se ficaram nos meros atos preparatórios ou se aquela invasão de 8 de janeiro foi o estopim para a tentativa de um golpe de Estado que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, aí seja por adesão, por falta de adesão de autoridades militares, etc. Fato é que os atos de execução foram iniciados. Se ficar demonstrado o vínculo entre a trama golpista que está sendo apurada, e os atos do 8 de janeiro. Vejo sim como crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, independente disso. Independente se ficar demonstrado ou não ligação
do Bolsonaro e os generais com os atos de 8 de janeiro, ficando demonstrado ou não, organização criminosa tem. Porque eles estavam ali em posições hierárquicas, planejando uma série de crimes. Isso constitui o crime de organização criminosa, ainda que fique só no planejamento. Tá? Então, a organização criminosa fica só no planejamento. Golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, tem que iniciar ato executório. Tá? Esses atos executórios foram iniciados com o 8 de janeiro. Isso é o que pretende demonstrar a Procuradoria-Geral da República. Então, em termos materiais penais, né, a denúncia está formalmente em ordem e, na minha visão, apta a um processo penal. Processo penal que vai apurar justamente essa ligação do Bolsonaro e os generais com o 8 de janeiro, né, demonstrando uma tentativa de golpe de Estado e um crime de organização criminosa que, ao meu ver, já está amplamente demonstrado. É claro, precisa respeitar a presunção de inocência, precisa respeitar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, mas elementos claros de organização criminosa já existem, indícios suficientes para tal já existem. A questão é demonstrar justamente que a tentativa de golpe saiu de meros atos preparatórios não puníveis para início de atos de execução, assim como a abolição do Estado Democrático de Direito. Próximo vídeo, vamos falar sobre a questão processual penal, que não anda nada bem. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.